Olá, minhas amigas aceleradas, meus amigos acelerados. Eu vou dizer que hoje é um dia muito especial, que a gente estava muito ansioso para que chegasse, né? Sejam todos bem-vindos para mais esse encontro. Eu estou aqui com as minhas amigas queridas Célia Murgel, dos sites Dirigindo Autos e Motorcar. Oi. Lice Naira Barroso, do portal Autopista, que está em Minas Gerais. Eu espero que todas estejam bem, todos estejam bem, com muita saúde. Eu sou Carol Villanova, estou falando aqui de Santos, representando as revistas Oficina News e Frete Urbano. Como eu disse, é um dia especial, porque a gente tem um convidado especial, um amigo de muitos anos, um jornalista de primeira, que passou a maior parte da sua carreira profissional fazendo jornalismo com competência e fazendo amigos com competência. Fazendo amigos, não é, Charlinhos? Esse é o Charlie Mazanasco, que está aqui com a gente hoje e vai falar um pouquinho Charlinho. Da vida, da história, da carreira. Tudo bom, Charles? Em sua homenagem, eu estou aqui, ó, com o macacão de piloto em homenagem. Trabalhando muito na própria assessoria do Senna, na aula. Ah, tá com o macacão da época nossa lá. Isso mesmo. E o capacete está aqui do lado. Carol, são 3 pessoas maravilhosas e eu quero dizer para todos que vão assistir a entrevista, que estão assistindo, que vocês são aceleradas mesmo. Mas isso, olha, eu vou... Desde um bom tempo, né? A Célia, inclusive, trabalhou comigo na 4 Rodas. Carol, sempre com aquela... entendendo da parte mecânica. Aliás, Lothar Werningaus lá da Audi, mas... Eita! Você entende mais. Não. E a Lice Naira, o site lá dela, lá em Belo Horizonte, são 3 pessoas e eu estou aqui para contar as minhas histórias, as melhores histórias e o que o pessoal gostaria de ouvir e tal sobre Senna, Audi, desde que começou a Audi, também falar agora, estou com uma sessão lá, uma coluna na 4 Rodas e tem sempre curiosidades aí que eu estou fazendo, umas divulgações que eu faço da VMR, uma empresa aí de autopé muito bacana, do piloto Bruno Batista, e também do próprio Nono Figueiredo, do Paulo Gomes. Então, eu estou sempre metido aí nas corridas, né? Estou com esses probleminhas que as pessoas estão sabendo. Se Deus quiser, eu vou vencer essa batalha. Hoje eu ouvi o hino da vitória do Ayrton Senna. Isso mesmo. Ouvi o hino da vitória do Senna, ele tocando, foi uma coisa maravilhosa para mim. E vamos lá de hino da vitória e tá? Olha, eu vou só começar dizendo uma coisa. A gente tinha combinado, Charles, de mandar uma mensagem para você hoje, porque a gente acabou que não mandou a mensagem naquele grupo, né? Que todo mundo mandou mensagem, a gente acabou ficando para trás. E a gente saiu ganhando, porque agora você está aqui com a gente. Olha, a mensagem vai ser ao vivo. Vai ser muito melhor, porque nós vamos escutar todas as suas histórias e falar do monte de encontro que a gente já teve, né? E a maioria deles acelerados. Isso mesmo. Eu acho que o Charlinho podia começar contando como que ele começou nesse meio, né? É com você, Charlinho. Pode perguntar. Então, como que começou? Qual foi o primeiro veículo que você trabalhou? Como é que foi que você entrou nesse mundo automotivo, Charlinho? Tá. Eu vou falar um pouco da minha história. Na realidade, eu comecei a correr de carro. Meu pai corria de carro, né? Meu pai correu DKV na década de 60, 70, né? E quando chegou em 1973, o pai tinha um Corcel e me colocou lá para correr de 300 novatos. Eu sempre fui muito fanático, talvez mais para o futebol
do que por corridas, tal, sempre a corrida, né? Gol de carro, tudo. Mas comecei a correr, fiz um campeonato de estreantes novatos, né? Com 5 etapas, Mestre Negrão, Átila Cipos, vários pilotos bons, e eu acabei ficando em 4º lugar com o Corcel. E o Corcel não era um melhor carro para correr naquele período, né? Que tinha o Chevette, tinha os carros também, mas eu fui muito bem no campeonato. E eu estava sem arrumar emprego, e minha mãe tinha uma doceira, né? Meu pai com a doceira também, e minha mãe chega um dia para o meu tio, né? O Heitor Feitosa, e falou: poxa, não tem algum trabalho para ele? Ele gosta de carro e tal. O tio falou: vou levar ele para se auxiliar lá na revista Auto Esporte, no escritório. E ele era o chefe lá da revista, e eu passei a trabalhar com ele, isso em 1973, 74, mais ou menos, e eu comecei a trabalhar com ele lá. Ele corrigia todos os meus textos, ele tinha a maior paciência, sabe? E pegava você já começou texto, escrevendo. Olha, aqui a concordância, veja isso, veja aquilo. Então, eu comecei a trabalhar antes de ir para a faculdade. Só que naquele período, para ser jornalista, tinha que fazer faculdade. Fiz a faculdade de Bons tempos. Né? E acabei me formando também como jornalista. E o meu primeiro emprego foi na revista Auto Esporte. E eu lembro que até o que negócio meu maluco no Auto Esporte, eu cheguei um dia para o meu tio e falei: poxa, a Auto Esporte tem um monte de matérias de moto, né? Teste de moto, né? As matérias de corrida de moto. Pô, podia juntar tudo e a gente podia fazer no caderno, chamar Moto Esporte, Auto Esporte, Moto Esporte, né? Por causa da moto. E aí meu tio gostou e eu fiquei cuidando dos testes de moto. E aí depois eu comecei, eu saí da revista, fui trabalhar na Gazeta Esportiva, na agência Folhas, com o Cecílio Favoreto, e comecei a fazer fazia futebol até, inclusive, né? Vou contar até uma passagem engraçada no futebol minha. Aliás, eu jogava bem. Eu fiquei sabendo, Charlie, você jogou no São Paulo? Hein, Charlie? A gente vencia todos. E eu, quando trabalhei na Gazeta Esportiva... não, mas aí foi uma outra coisa, uma outra história depois. Mas quando eu trabalhei na Gazeta Esportiva, nós ganhamos do campeonato pela Gazeta Esportiva. E o Cecílio Favoreto era o chefe de esportes. Aí ele foi lá ele me ligou, era um prédio ligado no outro, ali na Barão de Limeira, né? 3º andar para 4º andar. Você ia por dentro, assim. Me chamou e falou: Charles, eu quero que você trabalhe aqui na Folha também. Só que você não vai jogar mais pela Gazeta Esportiva, você vai jogar pelo time da Folha. E eu joguei campeonato pelo time da Folha, ele me contratou mais por causa do jogo. Mais por causa que posição você jogava, né? Charles? E eu não esqueço de uma passagem minha engraçada. Como é que é? Que posição você jogava? Eu jogava de meio de campo, meia direita. Né? Eu sempre fui meio habilidoso, fominha também, né? Não passava a bola para os outros. Queria fazer os gols todos. Mas mas uma passagem que eu tive no futebol foi muito engraçado. O Cílio Favoreto chegou um dia para mim, falou: você vai fazer hoje uma matéria com o Dema, que foi um grande jogador do Palmeiras. Vai ser o jogo lá no Morumbi. O Dema é técnico do 15 Piracicaba. Se o 15 ganhar, você tem que fazer uma matéria especial dele. De qualquer forma, faz uma matéria especial com o Dema. Não sei, eu assisti o jogo lá de cima, né? Do Morumbi e tal. Aí, quando eu fui pro vestiário, eu fui lá para fazer o Dema, né? Eu vi coisas dele e tal, assim, mas não procurei foto, que era época não tinha internet, que nem tem hoje, né? E ele me falou meio de última hora, né? E aí, eu cheguei lá, acabou o jogo, o Palmeiras ganhou de 2-0, e eu fui todo mundo foi pro vestiário do Palmeiras, né? O jogo era no Morumbi, mas tava o vestiário do Palmeiras, era o principal, que era o do São Paulo, e eu fui pro vestiário do 15. Aí fiquei lá, tava o segurança na porta, fiquei lá esperando, fiquei conversando com segurança, batendo papo do jogo, tal, não sei, blá, tal. A gente ficou falando lá uns 10, 15 minutos. Aí, quando terminei de falar com ele, assim, eu cheguei e falei assim, não tinha nenhum outro jornalista tinha vindo, todos estavam lá no Palmeiras, né? Aí eu cheguei para ele e falei: vem cá, esse vestiário não vai abrir, né, pro segurança, né?
Ele falou assim, não, pode, vamos entrar. Aí, eu peguei ele lado assim, antes de entrar no e falei assim, vem cá, faz um favor para mim. Quem que é o técnico, baixinho, eu falei para ele, quem que é o técnico Dema, né? Aí ele falou assim, sou eu. Ele estava 15 minutos conversando com ele. Imagine, sou eu. Aí eu comecei a entrevistar, tenho que entrevistar você. Ele era o técnico, o Dema. 15 minutos conversando com o cara, eu não sabia o que perguntar mais. Ele falou que era ele. Charlinhos Marzanasco. Ai, meu Deus do céu, Charlinhos, conta essa história aí de você. De você ser jogador de futebol no São Paulo. Vocês viram que muito é isso aí rapaz? Na vida de vocês comigo, né? São muitas histórias. Bom, aí passagem interessante. Teve outras depois que eu fui para 4 rodas, né? E teve coisas bastante legais que eu aprendi lá na 4 rodas, aprendendo muito com todo mundo, aí, né? Com Emílio Camanzi. Na 4 rodas você conheceu a Celinha, foi isso? As pessoas Foi. né? Que até a Célia conheceu bem também, né? O Cláudio Karsug, né? Então eu tive assim, pessoas muito importantes, né? Na minha vida de jornalista, né? E isso também ajudou demais, né? E teve coisas bacanas também na 4 rodas que eu fiz, de matérias. Cheguei a ganhar um prêmio Chico Landi de jornalismo. Foi um prêmio legal que eles faziam lá para as matérias melhores, ganhavam carro no quilômetro. E olha só. E vocês não sabem a loucura, o que é o jornalismo, né? E o leitor de 4 rodas, eu não tinha nem saco para responder direito, mas os caras ficavam mandando aquelas coisas de opinião do leitor, correio técnico, e tinha que ver lá medida de pneu, aquelas coisas todas, né? Que a gente ficava atrás, e vocês não vão acreditar. Um belo dia um cara escreve assim para mim, para mim responder, né? Vocês que são da 4 rodas, né? Como é que posso saber que um calibrador de pneus está marcando certo? Olha a pergunta do cara, né? Marcando certo. Eu peguei assim, na mesma hora, e falei assim, ó, calibrador de pneu é um instrumento. Eu dei uma de Cláudio Karsug, né? É um instrumento de precisão, né? Você tem que confiar. Falei assim, confiar. E é que nem um termômetro, né? Você tem que confiar no termômetro. Se você estiver marcando errado, ferrou, né? Vai fazer o quê, né? Bom, aí eu peguei, quando fiz aquilo, eu respondi e falei assim, ué, eu tinha comprado, sem brincadeira, eu comprei, quer dizer, a 4 rodas, né? Para 4 rodas, calibrador, que a gente com o calibrador lá fazer os testes, que tinha que medir pneus antes de qualquer teste, tudo certinho, né? Aí eu comprei lá o calibrador, mas eu peguei, quando eu fiz aquela pergunta, eu falei assim, ué, e o calibrador de pneus da 4 rodas, será que tá certo? Pô, nós estamos há 3 anos fazendo tudo errado, né? Tudo errado. Precisão, né? E o calibrador, ele ficava numa caixa de lá, assim, né? Diferente. Ia para um lado, caía, batia, tal. A gente usava sempre o mesmo, né? Aí eu fui olhar o nome da fábrica, nunca tinha ouvido falar. Schrader, né? Fui olhar uma fábrica alemã, fui olhar na lista, peguei uma páginas amarelas naquela época para ver Schrader. Aí liguei para o marketing lá, falei com os cara, tal do calibrador, sabe, saiu disso aí, até que o título dela era assim, pneu vazio, um descuido caro demais. E eu me lembro, né, eu sou mais velho, todos vocês não tenham pego essa época ainda, mas teve uma época que a gente só ouvia, hoje é só pandemia, Covid e tal, mas teve uma época que a gente só ouvia que a dívida externa do Brasil estava aumentando tantos milhões. Aumentava, assim, por semana, sabe, assim, uma coisa enorme, né? Aí eu fiz essa matéria, o final da matéria, eu dizia, porque eu testei o carro com 5 libras a menos, nós fizemos uma média em supermercado, tudo de vários carros, e todos os carros davam, assim, uma diferença de 5 libras para menos, né? E 90% de erro. Aquilo lá
eu descobri, no final da matéria, a matéria foi importante, que se o país ficasse, sabe assim, todos os pneus calibrados naquele período, né, quer dizer, um ano, o Brasil conseguia pagar a dívida externa, com que gastava mais de gasolina nos carros para andar com pneu muito... Nossa, sem calibrar. Mas foi com essa matéria que você ganhou o prêmio Land? Charlinho. Foi com essa matéria que eu ganhei o prêmio, mas teve uma outra, porque, na realidade, quando eu vi o prêmio, eu falei assim, puxa, preciso ganhar esse prêmio, né? E aí eu entrei com uma outra, com Neemias Vassão, que era o... Tirou do baú. A matéria era carro usado, né? Comércio das mentiras. Eu achei que ia ganhar com essa daí, usado comércio das mentiras. A gente pegou carros, né? Que a gente queria vender, e a gente tinha os preços das tabelas da 4 rodas, e os preços que os caras, por exemplo, ofereciam lá numa loja, que você ia lá para vender o carro, né? Era um Del Rey, né? Na época, eu lembro assim, que custava perto de um... Sim, o valor era 18 mil reais. Os caras que pagavam 12, 13 mil, sabe assim, uma loucura, né? E a gente fez uma pesquisa. Eu entrava para comprar, para vender da coisa, e o Vassão entrava para vender. Desculpa, para comprar, ao contrário, na Neemias Vassão, saudoso Vassão, né? Que a gente... era aquele cara que fazia toda aquela de 4 rodas, segredos de fábrica, né? E aí, aconteceu coisas engraçadíssimas, né? E sérias também. Engraçado, tipo assim, porque os caras sempre já, quando ia vender o carro, já oferecia, sabe assim, um café, uma grana para se eu vendesse lá, né? Aquelas coisas, tal, né? Uma outra foi, até o síndico do meu prédio, ele tinha uma loja, eu entrei na loja dele, não sabia curvação, e entrei para vender o carro, mas ele só trabalhava com Alfa. Eu entrei para vender o Rei. Ele pegou, e quando eu falei para ele, ele falou, eu só trabalho com Alfa, mas você está vendendo o carro? Ele sabia assim, né? O cara da 4 rodas e tal. Você está vendendo o carro lá para abrir? Eu falei, quando você tiver Alfa, traz aí e tal. E o Vassão entrou 1 minuto depois, eu lá no carro ainda, e falou para mim, falou pro cara, ele queria comprar um Del Rey. O cara chegou em mim, tem um cara aqui interessado, você me dá R$2.000, sei lá, da grana, né? E era meu filho que eu saí com o Vassão, acho que ele tá me esperando até hoje. Para ver o carro pro Vassão, viu? Tá louco. Agora, bons tempos na 4 rodas. O cara continua, então eu espero que ele tenha melhorado nesse sentido, né? Mas eu vendi para uma loja, lá na Lapa, eu escolhi aquela loja, porque o cara chegou para mim na hora que eu fui falar que eu deixei o carro, ele falou que ia ter que dar um tapa no odômetro, né? Ia ter que dar um tapa no velocímetro lá do odômetro para marcar cada distância, porque o carro ele era aqueles de teste de 30 mil, na época, 30 mil quilômetros, hoje é 60 mil, e o carro estava lá com 37 mil, sei lá, alguma coisa assim. O Vassão, quando entrou no dia seguinte, estava com 7 mil de quilômetros. Aí o Vassão falou, poxa, mas esse carro rodou. Eu falei, não, aqui não mexeram no velocímetro, não? Olha, minha loja aqui, eu sou advogado, que é isso, não sei o quê. Nós acabamos vendendo o carro lá. Pior foi no Rio de Janeiro, que no Gol. Um Gol lá que a gente usou de 18 mil quilômetros, que eles passaram, desculpa, um carro de 80 mil quilômetros que eles passaram para 18 mil quilômetros. E o Vassão, quando foi para o carro, ele não parou depois, né? Mas só quando ele foi verificar, o cara falou assim, ele falou, mas como é que esse carro só tem 18 mil quilômetros em 5 anos, 4 anos? Não, esse cara é um diretor da Abril, ele ficava só na salinha com ar-condicionado e não andava com o carro. Entendeu? Assim, por isso que tinha pouco quilometragem. Olha, o Charles, e como é que apareceu o Ayrton Senna, a Audi? Depois, eu comecei a trabalhar com o Senna, né? Eu saí da 4 rodas. Isso. Você foi ser assessor do Senna piloto na época, não é isso, Charlinho?
Exatamente. O Senna, eu comecei a trabalhar com ele em 87, né? Porque nós começamos, a gente fazia assessoria, lembra do Camel Trophy? E aí, Sim. Fazendo assessoria do Camel Trophy, o Senna passou, naquele último ano dele de Lotus, em 87, pela Camel, né? Cigarros Camel, lembra na época? Sim. Lotus. E aí, eu comecei a trabalhar com ele, e eu conheci o empresário dele naquela época, o Armando Botelho, era um super empresário, um cara super bacana, e ele gostou do meu trabalho, e aí eu comecei a trabalhar com o Ayrton lá, direto para o Senna, né? Na assessoria e tal. Tem uma passagem muito interessante, que eu acho assim, que as pessoas podem gostar, que foi o seguinte, quando o Senna foi correr contra o Prost, né? O francês era um super piloto, né? Bicampeão mundial, né? Então, todo mundo, por exemplo, os franceses jamais imaginariam que o Senna ia ganhar do Prost, porque o Prost era um super nome na época, né? Mas eu já acreditava demais no Senna. Para mim, o Senna era o melhor de mim. O próprio Nelson Piquet ter sido um excelente piloto, né? Eu considero o Piquet também, Piquet e Emerson, né? Nossa Senhora! Não tenho o que falar, porque se o Brasil deve a pilotos no automobilismo, é o Emerson, Piquet, Senna, né? Então, mas aí, eu lembro que eu fiz uma coisa bacana, diferente para minha idade até, não que eu fosse tão novo, mas eu lembro que quando eu fiz o release, quando o Senna foi estrear na Marlboro, na equipe da Marlboro, da McLaren, né? Junto com o Prost, lá no Rio de Janeiro, eu escrevi as matérias, e eu escrevi 5 matérias, para vocês terem uma ideia, né? Nós escrevemos 5 matérias falando sobre o Senna, Prost e tudo, né? E eu levei para o Arbotelho, que era o empresário dele, e o seu Milton, que eu não tinha muita amizade com o seu Milton naquela época, o pai do Ayrton, ele estava do lado numa outra mesa, e eu passei para o Armando todas as matérias. Ele leu de borrar matérias, só que 3 delas, os títulos, eram Prost é o maior vencedor do GP Brasil. Prost, não sei o que lá, tal, né? Quando eu de ler, ele pegou todas as matérias rapidinho, chegou para mim e falou assim, não, ele pegou, te juro por Deus, ele jogou, depois que ele leu, ele jogou assim, não foi um ato feio dele, mas ele deixou cair o texto assim, olhou na minha cara e falou assim, vem cá, você é assessor do Senna ou do Prost? Porque eu fazia a McLaren, né, tudo, geral, né, conjunto com ele, porque eu fazia tudo com eles, né. Aí você é assessor do Senna ou do Prost? Eu engasguei, né, Senna ou do Prost, né, falei, sou assessor do Senna, Armando, né, porque, não, pega esses textos aí, leva para o teu escritório, amanhã cedo você traz tudo de volta para mim. Puta, fiquei chateado. Ele não gostou. Época, né? Peguei o carro, saí do escritório. Quando era para virar para a direita, nosso escritório ficava ali na Rebouças, perto da Rebouças, na Rua Auriflama, ali, perto de Pinheiros. Aí, eu peguei o que fez eu ir para Marginal, que ia para o lado do meu lado, e deu um estalo. Eu voltei com o carro. Passei, voltei para o escritório, mas 7 horas é a hora de ir embora, né? Aí voltei rápido para o escritório, cheguei para a Janete, que era a secretária deles, né? Janete, o Armando tá aí ainda? Ela falou assim, tá ali. Aí ele me viu, entra, né? Era uma mesa, assim, a sala dele, ele ficava ele sentado de um lado, o seu Milton do outro, e tinha uma mesona que era comprida, né? Aí, quando ele falou para entrar, eu fui entrando, mas tipo assim, vocês não vão acreditar. Nem eu acredito até hoje que eu fiz. Cheguei para eles e falei assim, ô Armando, eu fui entrando assim, Armando, eu não concordo, você imagina, empresário do Senna, o Senna não ia correr, porque o pai, ele que fez o Senna correr, entendeu? Você imagina a história, né? Eu com o Armando assim, eu não concordo. O seu Milton, quando me viu falar, eu não concordo, ele falou assim, moleque ficou louco, o que ele está querendo, né? Contra o Armando, assim, né? Eu não concordo. Aí o Armando sentei do lado ali, o Milton veio do meu lado para ouvir. Ele saiu da frente da mesa dele, sentei do meu lado para ouvir o que eu ia falar.
falei assim, ô Armando, eu acho o seguinte, esse trabalho, que nem eu te falei, é um trabalho jornalístico, ele é real. O Prost é bicampeão mundial. O Senna não ganhou título ainda, já teve vitórias. É melhor do que ele, na minha opinião. Mas, sabe, isso aí é um trabalho jornalístico. Os jornalistas vão usar. Não adianta querer só elogiar um, né? E sendo coisa. Aí, quando eu fui falando isso, eu falei aquilo que eu pensei no carro, na hora que eu estava indo embora. Sabe o que eu falei para eles? Eu cheguei para ele e falei assim, Armando, e tem mais, depois de tudo que eu falei. Se... Eu falei assim, Armando, tem mais. Quanto mais a gente elogiar o Prost, maior vai ser a vitória do Ayrton sobre ele. Claro. É verdade. Para que eu falei aqui? O Milton, pai do Ayrton, está do lado. Ele chegou no empresário, no Armando, e falou assim, Armando, o garoto... Garoto certo. É bom, né? Você quer o quê? Você quer dar responsabilidade do Becão? E se ele não ganha a primeira corrida? De fato, não ganhou. Então, você vê que loucura que foi. Como é que era o apelido do Ayrton Senna? Tem uma história muito engraçada dessa corrida. Porque o Senna, ele... Como é que é? Ele chamava... Como que o pai chamava o Senna? O Beco. pai chamava... Era Becão? Beco. Becão. Tá. Beco, Becão. Beco. O Becão, E aí, o que eu vou te falar, que aconteceu nessa corrida, foi o seguinte, o Senna, ele fez a pole, ia largar na pole, e teve um problema no carro, na largada. Sabe aquela parada de motor? E aí ele foi pro box, trocou de carro e largou dos boxes. O Prost largou em primeiro, foi embora, né? Porque o Senna ficou em último, né? E o Senna veio recuperando. Então, assim, quando chegou na metade da corrida, o Senna estava em segundo e com uma distância que eu acredito que ele ia buscar o Prost ainda, porque ele estava com tempo ainda de metade de uma corrida para ir buscar. Só que aí viram no regulamento que não podia trocar de carro e desclassificaram o Senna. Ficou desclassificado. E aí, eu fiz uma matéria muito bacana numa revista, né, que chamava Super Alto na época. O título da matéria que eu fiz foi assim, GP Brasil de Fórmula, né? Porque foi a 5ª vitória do Prost. Tanto que eu falava que o Prost era o maior vencedor do GP Brasil. O Prost, o apelido dele, o Senna era o rei de... Né? O Prost, o apelido dele, numa época, era rei do Rio, né? E aí, o que aconteceu? O Prost, eu fiz o título assim, Prost faz a quina, né? GP Brasil de Fórmula 1. Prost faz num dia de Senna, porque tinha a quina e a Senna, né? Lembra que tinha quina e Senna? Claro. Então, muito bom, Tito. Mas vamos falar, o que vocês querem saber mais? Essa foi boa, viu? Olha, eu vou começar dizendo o seguinte, nós vamos ter que dividir isso aqui em 2. Ou 3. Parte 1, parte 2. Ou 4. Vamos. Não é? Porque tem muito assunto. Porque tem muita história e a gente também quer colocar algumas pitadinhas também, né? Aqui. A pitadinha hoje não veio, né, Célia? Sim. Não veio. Não. Vai colocar, mas então... eu vou responder. Então, a gente falou um pouquinho do Senna. Se você quiser falar um pouquinho do teu começo na Audi, seria legal. O começo da Audi foi muito bacana também. Na realidade, o que convidou para trabalhar na Audi foi o Leonardo Senna, né? Porque eu já fazia assessoria do irmão dele, ele me chamou lá no escritório do Ayrton, né? E falou, olha, eu lembro na época, para mim você é o melhor assessor de imprensa que existe, né? Na época, assim, né? De automobilismo. E de carro eu não sei, né? Mas eu falei para ele, falando que eu faço assessor de irmão, porque eu não sou o melhor assessor de imprensa, né? E tal. Não, você é muito bom, tal, isso aqui ele falando, né? Agora, de carro eu não sei. Eu falei, de carro eu trabalhei em rodas, conheço jornalistas, sou amigo de muitos jornalistas, acho que eu posso fazer um bom trabalho para a Audi, né? E ele falou, vamos fazer uma experiência de 3 meses
né? E essa experiência foi boa porque... 24 anos? Quantos anos foram? Eu queria sair da Audi, né? A minha vontade sempre foi ficar na Audi, mas foi isso que aconteceu naquela época. E eu já dei muita sorte logo no começo. Logo na primeira matéria que a gente foi fazer do Senna, com o Senna lá na pista, com os jornalistas todos, né? Teve um lance muito legal, assim, de coisa minha, daquelas minhas loucuras, porque eu fico atrás sempre de querer sabe assim, a Audi que eu estava fazendo, ou o piloto que eu estou fazendo, eu nunca quis aparecer, né? Quer dizer, hoje eu estou aparecendo aqui com vocês, mas por causa de uma época que eu trabalhei e tal. Mas se vocês forem olhar, se você procurar uma foto minha, você não vai achar. Foto minha com a Audi aparecendo num evento lá, alguma coisa ou outra, por causa que eu fui, talvez, receber uns prêmios que quando a diretoria não ia, mas eu nunca chamei todos os diretores, nunca quis eu receber prêmio, porque eu acho que quando você trabalha, quando você é um assessor, você tem que fazer aparecer é a marca, entendeu? É a marca. Hoje, eu estou falando isso para todos os assessores, né? Eu não estou querendo falar que assessor não faz isso, que diretor não faz isso, mas é isso que é o importante, porque é trabalhar para a marca, é gostar da marca, entendeu? Hoje, eu saí da Audi, tive problemas na Audi, então não sei o quê, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Do fundo do coração, eu amo a Audi, sempre amei a Audi, sabe? Sempre, tá? Se um dia eu tiver que morrer, acho que eu quero morrer com a bandeira da Audi, entendeu? Sempre gostei de trabalhar para a Audi, gosto de trabalhar para Ayrton, gosto de trabalhar para Bruno Batista, então eu sempre pus o cliente na frente. Desculpa eu até ficar emocionado assim, tá? Charlinho, você é um exemplo. Mas o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, eu dei sorte que o primeiro evento da Audi, quando a gente foi fazer, eu queria que o Senna, que a gente aparecesse. Desculpa, vou falar isso assim, mas é claro, todo mundo fica atrás da Globo, né? Porque Globo, né? É aquele negócio, né? Eu procurei sempre, não é que eu não vou falar que eu não ficava atrás da Globo, ficava atrás da Globo também. Sempre procurei tratar os jornalistas igual, porque para mim, é tipo assim, o cara que tem um caderninho, eu estou falando caderninho, desculpa a expressão, o cara que faz aquele caderninho assim que outros acham, mas eu estou dizendo assim, o cara que tem lá uma coluna de carros, que ele faz lá, escreve com amor e carinho, sabe? Esse cara, né? Para ele, aquilo que ele faz é igual uma TV Globo, é igual um Estadão, é igual uma Folha, entendeu? Ele trata com o mesmo carinho, entendeu? Ele faz aquilo com amor, né? Então, você tem que dar força para eles. É claro, não dá, você vai levar numa viagem, tal, aquelas coisas que a gente sabe, né? Porque tudo é apertado, não tem dinheiro a rodo, né? Mas é isso que aconteceu. E eu lembro que na época, quando teve a festa lá do lançamento do Senna, a gente queria que o Senna ganhasse a corrida. Era tudo que a gente, na estreia dele do Williams, né? Na primeira corrida dele do Williams no Brasil, né? A gente queria que ele ganhasse a corrida e marcou a festa logo depois que seria a vitória, né? Só que acabou dando Schumacher, lembra, né? E o Senna escapou na pista, né? Foi uma loucura. Claro. Bom, aí o que aconteceu? Quando teve a festa, com 2.500 pessoas no hangar das super festas, carro chegando de avião, um conversível, Jô Soares levou para o Ayrton no coisa, foi espetacular a festa. Então, eu cheguei para o Ayrton, eu consegui entrevista, né? São 4 minutos, vocês vão dar uns 3, 4 minutos de entrevista com você. É claro que eles vão falar mais da corrida. Mas como é óbvio, fala de Audi, porque não tem que tirar, né? É que nem eu com vocês estão no vivo aqui, não vai ter como tirar se eu falar uma bobagem qualquer, mas estou falando assim, ou, né, querer... O Ayrton foi lá e eu dele não aparecendo, né? Só tentando ouvir lá o que ele estava falando. Quando ele terminou a entrevista, eu falei assim, Ayrton, você não falou nada de Audi. Aí ele, poxa, só empreendedorismo, que nem você fala. Puxa vida, então eu falei, paciência, né? Aí, eu tinha um colega meu, porque eu fazia o Ayrton, lógico, né?
fazer o Ayrton, é a mesma coisa que você vê o Kürten na época do tênis, né? O Gustavo Kürten, sabe? Qualquer grande esportista, sei lá, fazer o Neymar, sabe assim, qualquer coisa, vocês estão sempre atrás, né? Mais notícias do Ayrton, então, na época. Eu cheguei lá pro cara da Globo, eu tinha falado a Globo para ir nos eventos, tipo assim, automóveis são várias marcas, mas ir numa marca só é muito difícil, a não ser que o carro seja um carro super, sabe, que voe, sei lá, né? Fazer uma coisa só daquele carro. E eu liguei pro pessoal de jornalismo, eles não iam. Aí quando eu liguei de manhã pro Zé Maria de Aquino, que era amigo meu lá, do chefe de reportagem da TV Globo, super colega, tal, na época, e eu liguei para ele e falei, pô, Zé, você está vindo para a internet, que ia ter o teste com todos os jornalistas lá, tudo, né? O Zé chegou para mim e falou, olha, Charles, poxa, tu apareceu 4 minutos que eu te dei de Jornal da Globo ao vivo, né? Pô, você não tem como mandar para fazer de novo uma matéria com ele, né? Infelizmente não tem como, né? Falei, tá bom, Zé, tal, não sei o quê. Aí eu saí dali e me deu um estalo. Falei, nossa, acho que é isso. Voltei no telefone, liguei lá na imprensa pro Zé de novo, ele me atendeu, falei, Zé, não falei com o Ayrton ainda, mas eu tô com uma ideia. Ele falou, o que é, Charles? Se o Ayrton pegar o carro, que é o Audi, né? Pegar o teu repórter do Esportes e ele mostrar como ele escapou com o Audi na pista, Nossa. tentando buscar o Schumacher, o que você acha, Williams, na pista, né? Ele chegou e falou assim, é Jornal Nacional de hoje. De novo. Jornal Nacional de hoje? Eu não falei com ele ainda, porque eu falei, de repente o Ayrton não vai querer falar que ele errou, né? Sei lá o quê, né? Pô, chamei o Ayrton de lá, estavam todos os repórteres lá, e falei lá, tudo bem, né? Aconteceu. Não sacanagem minha. Eu pensei naquilo na hora, né? E falei com o Zé, né? E ele falou que ia mandar um repórter. Os outros repórteres estavam todos lá fazendo, né? Mas não foi assim da exclusividade nacional, mas já estavam todos lá no carro com o Ayrton, andando com o Ayrton, falando do carro e tal, né? Bom, aí a matéria, te juro por Deus, eu não vi no Jornal Nacional da noite. Eu estava não sei aonde, já naquela época já tinha o celular, então não sei o quê, mas era difícil até ter celular. Aquelas ligações de celular na época não eram tão boas que nem são hoje, né? Aliás, hoje também tem uns pênaltis, né? Mas vamos nessa. Aí o que aconteceu? Eu estava lá, me liga a Cláudia Liz, que era produtora, o jornal do SBT tinha um negócio que falava de carros, né? E ela andou com a Ayrton na pista, falando do carro, como é que era o carro, tal, não sei tal. Aí a mulher me liga, assim, sem mais, ela tinha o nome da Cláudia Liz, da atriz, mas não tem nada a ver, ela era produtora lá do SBT na época. Ela foi pra Globo. Aí essa Cláudia Liz me liga, mas desesperada, e fala assim, te juro por Deus, no telefone, mas nem falou, Charles, você viu? Eu falei, viu o quê? O Jornal Nacional, eu não tinha visto. Eu falei assim, não vi o que aconteceu. Tô sabendo de nada. Ele quer me mandar embora agora. Eu falei, mas por quê? Nossa. Porque eles deram o Senna andando lá, rodando, mostrando como foi o Williams. E eu só fiz matéria com ele falando do carro. Eu falei, puta, tinha coisa para fazer. Porque se eu não falar, eu acho que ela me achava e me matava. Eu cheguei para ela e falei assim, eles deram isso, eu vi que o repórter saiu lá, ainda bem que eu não fui com ele, né? O repórter foi lá com ele, lá, tal, né? Mas, pô, e saiu 3 minutos e meio, 4 minutos no Jornal Nacional, apareceu o logo, né, do volante. Senna explicando que aquele carro era uma tração 4, que não faria aquilo nunca, que nem fez o Williams, ele que estava forçando e tal. Não, aí o pessoal da Audi, na época o Leonardo Senna, o Birajara Guimarães, que ótimo, sempre vocês trabalharam muito com ele também, super gente fina, um cara de comercial perfeito, né? Bom, aquela turma da Audi, né? É difícil de ter de novo, só teve Canoff, na minha opinião, mas eu falo abertamente, tá?
E o Leandro Radomiri também, que eu gostei de trabalhar muito com ele, foi um cara muito eficiente também na época e tal. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que, nossa, foi a mulher, eu falei para ela aquilo, né? Infelizmente, a Cláudia ali já brinquei outro dia, através de uma pessoa que era produtora lá também. Eu até brinquei e falei, nossa, qualquer dia ela vem puxar os pés meus aqui, né? Porque ela ouvindo a história verdadeira, né? Mas aquela coisa que aconteceu, né? Mas você teve muitas ideias boas, né, Charlinho? E aquele crash test lá que você bolou? Também deu um bom retorno, ideias né? Nunca faltou. Por exemplo, eu não sei, sabe o que acontece? Eu vou falar uma coisa para vocês. Falo isso assim, o Henrique Neves, nosso amigo, né? Fiquei muito triste. Inclusive, eu fui ver o corpo lá que ele estava pelo dele. Então, puxa, foi uma das coisas muito tristes para mim do Henrique, né? E o Henrique, ele falo isso assim porque também era um cara de ideia, sabe? Assim, a gente trocava muita ideia e tal. Mas eu vou contar uma coisa para vocês porque é meio segredo. Adoramos. Vai deixar de ser segredo agora. agora. Chega para mim e fala assim, Charles, nós temos um livro de suas histórias para vender o livro. Eu falei assim, vamos fazer. Aí nós vamos almoçar, tá? O papo comigo. Aí ele chegou para mim e falou assim, esse livro vai ser para estudantes, para não sei o quê, para aquilo lá, tal, bababá, para os caras de marketing e tal. Eu cheguei para ele e falei assim, ô Henrique, posso falar uma coisa para você? Jornalista, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou mais marqueteiro do que jornalista, tá? Assim, para coisa. Mas o que eu quero dizer assim, tem coisas que nascem com a pessoa. Entendeu? É um dom, né? Então, que tem um bom texto, lógico, que ele precisa ler muito e tal, né? Tem um bom texto. Eu tive um texto razoável, sabe assim, nunca, né? Mas seu texto é ótimo, boas sabe? ideias. Por exemplo, então, eu cheguei para o Henrique e falei assim, marketing nasce no cara. Não adianta o cara ler um livro, pode ajudar alguma coisa e tal. Aí ele falou, então não vamos fazer. Eu falei, não vamos fazer, pronto. Mas eu vou te falar, podia fazer sim, Charlinho, pode fazer um livro, viu? Leonardo Senna, ele foi um dos melhores marqueteiros que eu vi, né? Verdade. Ele também, muitas coisas. E as coisas nascem na pessoa. Eu tenho um negócio em mim, te juro por Deus, que às vezes eu fico até meio espantado, né? Eu falo, porra, eu tenho uns negócios, dá uns estalos, né? Por exemplo, um dia eu fiz, a gente começou lá na revista Audi Magazine, fazer teste de comida, né? E fazia teste de comida, teste de produtos, comida e tal. Um belo dia eu resolvi fazer lá um teste de comida para cachorro, né? Comida para cachorro, não sei o quê. Aí veio a matéria lá que fizeram e tal, ficou legal, super matéria. Olha o título que eu dei. Na época, assim, ninguém fala, essa comida é boa para cachorro. Né? Sabe assim? E dá o estalo, né? De fazer título, fazer coisas diferentes, né? E eu sempre acho que assessoria, você, por exemplo, não adianta você fazer aquilo igual. Você tem que tentar sempre o que é inusitado. É difícil, não é fácil, né? Por exemplo, quando eu quis fazer lá um negócio do Neymar, do R8 lá nas ruas, era um carro de R$1.200.000, né? Que eu botei lá na rua, com lota, andando, explicando o carro pro cara, e o cara andava lá, mostrava a carteira de motorista, o cara aqui ia no salão. Normalmente as empresas querem fazer o quê? Uma Audi mesmo, uma Mercedes, Ford, quer levar os caras que vão poder comprar o carro, entendeu? Só que aí eles se esquecem do seguinte, quando você leva o carro num negócio desse, você está vendo um público muito limitado, que não interessa para a imprensa. A imprensa gosta do quê? De notícia que tenha, sabe assim, que muita gente se interessa, que nem a própria mídia social, coisa que você faz. Quando você bota lá o que todo mundo escreve, não vale nada. Agora, se você conseguir fazer
uma coisa diferente, essa coisa diferente vai dar um super destaque, entendeu? E é isso que acontece. Aí, quando eu levei um carro de 1.200.000, botar lá no salão, para as pessoas andarem, de fato, né, outros carros também na época, foi uma loucura. Só que, porque eu fiquei sabendo que a Volkswagen ia levar o Neymar como garoto propaganda lá do Gol da época, né, que eles estavam botando no salão de 2012. E o Neymar, eu já sabia que ele ia ficar no hotel, e os nossos carros estavam tudo lá na frente do hotel, que a gente alugava aquele espaço que vocês conheceram, né? Naquela época lá. E, era o Anhembi, né? Eu era aquele hotel em frente ao Anhembi. Eu botei até minha filha, que trabalhava na TV Record como jornalista, para entrevistar o Neymar e tal. Ela tentou fazer uma entrevista com ele, porque ela também ia com ele, porque ela fazia esporte na TV Record. E ela até falou, pô, vamos fazer uma foto ali no carro, mas imagens. E ele não quis fazer porque ele estava indo. Na volta, o motorista da Audi, que trabalhava, a moça do Leandro Radomini, estava lá, ele era cara de pau, né? E ele sabia que eu bolei todo o esquema lá pro Neymar e tal. Neymar, e ele falou, você não quer dar uma voltinha, Neymar? O Neymar falou assim, se vocês me deixarem ir com o carro embora para Santos, eu vou com ele e não volta. Pô, o Leandro Mini, nós estávamos sabendo que o nosso esquema era botar o Neymar para andar no carro. O Neymar saiu, foi embora com o carro. No dia seguinte, vai um cara lá do G1, não sei o que lá, tá lá falando, os caras fazendo a matéria, porque andava com os carros, só dava para o público no dia seguinte, né? Aí, sabe o que aconteceu? Travou. Eu acho. Travou. Deixa ele finalizar o... Vamos. Charlinho, fechou o teu microfone. Ele pediu ajuda para os universitários. Gente, a gente tem que arrematar isso aqui, tá? Tem que abrir o microfone. Microfone. Tá, o microfone tá... Pronto. Agora abriu, abriu. Não, fechou. Abriu. Porque ligaram, sabe, caiu aqui. Aí. Sem problema. Vamos lá. Então eu estava falando do Neymar, né? Aí, o que aconteceu? Um cara chegou lá, que estava trabalhando, né? E falou para outro, nossa, o Neymar levou o carro, não vai devolver mais o carro. Olha a sorte, né? Não vai devolver o carro. Quando ele falou isso, não vai devolver mais o carro, né? O jornalista estava ouvindo e falou, o que aconteceu? Não, o Neymar pegou o carro. Audi R8. E eram 2 R8, né? Só. Aí, voltar carro, então amanhã, vai pro público. Tá. Aí botou na capa, começou a sair tudo que é lugar. Neymar leva carro da Audi, não sei o quê, não vai ter pro público andar. Nossa! Até o Kakinoff mandou para mim um negócio, falou, Charles, essas coisas acontecem, né? Aí o Neymar mandou o cheque e ficou tudo certo. Eu vou falar uma outra, lembrando o Kakinoff, gente. Na realidade, o Neymar já tinha um R8. Ele não tinha conversível. Ele 8. Ele exigiu um R8 para ele. Ele já tinha um R1 conversível. Então. Eu já andei muitas vezes fechado, com o R8 conversível. Né? Por isso que ele quis levar o carro. Mas... E ele comprou? Ele já tinha. Um show, né, de carro. Não, mas não era conversível, aí, Carol. Eu vou contar uma outra história para vocês. Mas eu vou contar uma história para vocês, vocês não vão acreditar. Essa daí é muito boa. Até a Leila pode confessar isso. Nós pegamos, eu era sempre louco, né? O Caqui, sempre. Foi eu e a Leila, entramos na sala do Caqui, né? Para falar, lembra daquele Dendo, como é que chamava lá?
que tinha aqueles testes de carro elétricos, aquelas coisas do Michelin, né? Que a Michelin fazia. E teve um que foi no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, eu fui. Não sei se continua eu também aí, fui. Mas também fui. Nós pedimos lá para a Audi, né? A Leila pediu. A Leila pediu um R8, né? E-tron. Naquela época era o R8 e-tron, que estava no comecinho. Aí eu cheguei para o Kakinoff e entrei na sala dele. O Kakinoff ficava louco, porque todo mundo sempre foi acostumado a ter aquele assessor que escreve tudo bonitinho, o que vai ter, o que não vai ser. Eu cheguei, entrei na sala do Kaki e falei, ó, a Leila está trazendo o R8, eu já estou combinando com o pessoal da Globo, TV Globo, o pessoal do Jornal Globo, lá com o Jason, né? Eles, e mais Jornal do Brasil, então eles vão andar no carro. O Kakinoff falou, mas vão andar no carro? Ela já acertou lá com os caras da Alemanha e tal. Só que, mas se soubesse, viu, né? Aí, eu peguei e acertei tudo lá, chamei os jornalistas e fui pro evento, né? E falei pro Kaki, ó, vai ser caramba, pode ficar sossegado, só que elas vão sair muito antes que todo mundo, né? A ideia minha era pegar e mostrar o carro antes e ter chance do cara andar no carro. Aí fiz todo o esquema lá, tava eu, Lota, lá os alemães, tudo lá na loja da Audi, lá, né, no Rio, lá na Barra, e tava tudo acertado para os caras andarem. Daqui a pouco, e acertei lá com o jornalista, o horário, aquelas coisas minhas, né? Às 10h30 vão sair todo mundo, então não sei o quê e tal. Aí, vem a Leila, me puxa para um canto e fala assim, Charles, começou a chover, o carro não pode andar na chuva, que ele pode pegar fogo. Nossa! Pegar fogo? Como? Meu Deus! Sim. Não, como assim? É carro de teste ainda, só se secar e tal, né? Nossa, aí eu peguei naqueles meus esquemas lá, eu com todo jornalista lá, TV. Porque, olha, tem uma explicação técnica lá com a Leila, e ó, faltou isso, tal, ficamos lá mais quase uma hora falando, dando comida. Os caras, tal. Agora, aí secou tudo, fomos lá, saímos com o carro, andamos na Barra com o carro, o Jason andou, foi capa do Globo, foi matéria na Globo e tal. Aí o Kakinoff chegou no começo da semana, depois do negócio, ele estava numa reunião e falava assim, o Charles é um negócio impressionante. Ele marca as coisas, a gente não acredita em nada que vai dar certo. Na hora dá certo. É difícil tal, ele acaba fazendo, ele dá um jeito e a gente está sempre na frente. E acaba dando certo. É. Mas era louco. E o Kaki, por exemplo, teve uma loucura. Nas minhas loucuras, olha só o que aconteceu uma vez. Eu estou lá na Audi e os caras, a gente mandava aquelas tabelas de preço pelo departamento de imprensa, né? Tabela de preço, de carro e tal. Nossa, eu lembro. Aí chegou lá uma tabela, eu olho o preço aliás, coincidência, preço do R8 GT, R$980 mil. 980 mil reais. Olhei a tabela, assim, 980 mil reais, R8 GT. Aí, fui na sala do Kaki e falei, Kaki, eu preciso falar um negocinho com você, que eu tô com uma ideia aqui. Aí ele falou assim, coitado. Charles, me acompanha, você vai no elevador falando comigo. Falei assim, tá bom. Peguei, fui acompanhando, falei, olha, Kaki, eu vi a tabela agora. O R8 GT vai custar 900 mil. O que você acha da gente pôr ele 1 milhão, de vez 980 mil? O Kaki me olhou meio assim. Você inflacionou! Porque vai ser o primeiro Audi de 1 milhão no país. R$1 milhão. E a gente pode chamar isso no título. Nós vamos levantar a imagem do carro, entendeu? Aí ele falou, mas eu já vendi um carro desse e tal, mas vai lá no departamento de vendas, já fala com eles isso aí, já faz isso aí e tal, não sei o que, e vamos pôr 1 milhão. E depois nós damos 20 mil pro cara uma viagem para Alemãs, sei lá o que, não sei o que, e já foi para 1 milhão, entendeu? Mas você imagina eu chegar no departamento de vendas, tentar explicar pro cara
Aumentou o carro. Eu tinha dado a ideia de aumentar. De vez de baixar o preço, aumentar o preço. Os caras ficam loucos. Você é louco. Você ficou doido. O aqui caiu na sua. Não sei o quê. Mas deu maior retorno. Tá vendo só? Essas foram carro de 1 milhão. Loucuras, né, de fazer coisa diferente e tal, né? Tem muita coisa. Gente, tem muita coisa para contar. Época, né? Muita coisa para contar. Eu aprendi muito imagem de carro. Imagem de marca e de carro. Eu aprendi muito com o Leonardo Senna. Sabe, ele era um cara, sabe, ele nasceu para fazer imagem. Eu vou contar uma história para vocês, né? Da pra Audi e tal. Quando começou quando a Audi começou no Brasil, antes de começar a vender, até eu estava junto na reunião, eu participei porque o Jaro Zavi, que é o diretor, né, trabalhava muito bem também, diretor de vendas da Audi na época, e ele chamou os dois lá, porque eu fui fazer, justamente para fazer a primeira da Audi, né? Aquelas perguntas, quantos Audi vai vender? Até foi engraçado, porque o Bira, na época, eles falaram assim, acho que vão vender uns 50 por mês, consegue, né? Porque Audi ninguém conhecia aqui naquela época, né? Logo no começo. 50 por mês? Pô, daqui a pouco... bota 1.000 num ano aí, para não ficar chato. 50 acho que é pouco. Aí eu botei lá 1.000, né, na matéria e tal. Mas aí o Jaros falou um negócio de preço e tal. E tava o Jaros, aí o Bira na época. O Jaros pegou e falou, olha, aí somos para trazer carro, precisa encomendar lá na Audi agora, senão não vai dar tempo, né, para o lançamento, essas coisas todas. E ele pegou e fez lá, né, o negócio todo, e falou com os caras, e aí foram escolher os carros na minha frente. Aí o Leonardo, bem novinho, chegou lá, não sei quem falou, vamos trazer esse mais barato, porque todo mundo vai pelo preço, né? Vamos trazer o mais barato, que esse mais barato vai vender mais. Vai vender que mais. Era um Audi A4, né? Naquela época. Na realidade, desculpa, era um Audi 80, né? Que depois virou A4. E ele era com motor 2.0. Né? E custaria tipo $, né? Assim, ou 30 mil reais, não lembro agora. E o outro custava 36 mil V6, que era um motor mais forte, né? Mais potente. Aí o Jaros e o Bira falaram, vamos trazer esse, né? Mais, né? Que é o que qualquer marca faria, entendeu? Aí o Léo, na mesma hora, falou assim, não vamos trazer nenhum desse. Eu olhei para a cara dele assim e falei, que moleque atrevido, né? Não vamos trazer nenhum desse. Pô, né? Falei, poxa, pelo amor de Deus, os caras estão falando que entendia do mercado, né? Aí ele perguntou para todo mundo lá, vocês viram quanto faz esse carro de 0 a 100? Aí os caras, não vimos. Quanto faz? Então, 14 segundos, não sei quanto. Pô, o cara que comprar um Audi desse aí, é muito. Vai achar que o carro é legal, mas vai falar, não anda nada para os outros. Vai só fazer propaganda ruim para nós. E ter uma boa imagem, ao contrário. Aí ele já pegou, já quis trazer o que andava mais. Quando ele falou comigo a primeira vez para passar os carros para os jornalistas, ele falou, que carro você acha que a gente tem que passar para os jornalistas? Eu falei para ele, o 80 e o 100 de preços mais acessíveis, né? Porque era onde a gente queria chegar mais. Ele falou, Charles, eu estou com a ideia, o que você acha? Eu acho que eu não vou passar nenhum desses, eu vou deixar esses parados lá no dia do teste do jornalista. Falei, parado, Léo? Parado, porque sabe o que acontece? A gente tem que mostrar para os caras o melhor. Veja coisas depois. A preocupação não é vender de cara, é vender bem depois. Ter uma imagem boa. Nossa, e deu tudo certo, entendeu? Era coisa da imagem mesmo, que é importante. Né? E eu aprendi muito isso de imagem. Né? Com ele, né? Com o Kakinoff. Cara visionário, também. Né? Então, é uma coisa que falta muito hoje no mercado, assim, para as pessoas enxergarem, sabe? Porque a imagem é tudo. E às vezes é mais importante a imagem do que você ver muito e depois ficar ruim o carro. Então é uma coisa que funcionou bem. A Audi mesmo,
no lançamento do carro do A3, lá na Europa, lançamento do carro do A3 na Europa, no Luxemburgo, que a gente estava, eu não falava inglês, né? Aquela história que todo mundo sabe, né? Os jornalistas falam muito, e olha, para me ouvir assim, eu sei. Porque, na realidade, eu levei muitos jornalistas para a Europa, e a maioria fala inglês muito bem, mas são tudo, eles falam inglês com você, mas com o cara lá que eles têm que falar, eles ficam tudo inibidos. E eu ia na frente, pô, eles não falavam, eu entrava nos táxis falando, misturava inglês com português, então os caras brincam muito, gostava, porque eu sempre fui assim, eu não ficava, né? Ah, vou esperar, vou ver e tal, eu já ia, sabe, falando, bobagem ou não, né? E ia acontecendo. E o Leonardo, esse dia, nós estávamos, e o cara chegou, qual o maior perigo, por exemplo, que acontece numa fábrica hoje, que nem a Audi, né? Que nem a própria Porsche, né? A Porsche está indo bem, tudo, mas eu digo assim, essas marcas mais fortes, o maior perigo é fazer carro pequeno. Sabe por quê? Porque o carro pequeno vende mais. Então, por exemplo, quando você faz um carro pequeno, uma marca que nem Audi, BMW, Mercedes, eles querem vender mais. Então, às vezes, eles botam uma roda disso, não botam uma roda legal. Eles teve Mercedes uma época, quando lançaram o Classe A aqui no Brasil, isso eu ouvi falar de jornalista, eu não vi pessoalmente, porque eu nunca Classe A naquela época. Mas tinha carro que eles passavam para jornalista sem ar-condicionado naquela época. Né? Então, Nossa Senhora. Maior, né? Senna, quando chegou lá na Audi, foi fazer o A3, os caras da Audi quase morreram com ele. Sabe por quê? Porque ele chegou na mesma hora. O cara falou, como é que você quer o carro no Brasil? Eu quero um mais completo. E ele ainda reclamou com os caras da Audi e lançaram o A3.8 e depois lançaram o Turbo depois de 3 meses. Ele achou que foi um erro de estratégia da Audi, que tinha lançado o Turbo primeiro, ou junto, pelo menos, os 2 carros. E tinha toda a razão, né? Então, tanto que o A3, a gente ficava até meio segurando, esperando o Turbo para passar para jornalista, porque era um carro mais seguro, né? Para o cara andar, falar bem, entendeu? Então, ele tinha toda essa preocupação do carro ser completo. Tanto que quando você pega um A3, aquele A3 antigo hoje, você pode parar, o cara não tirou equipamento, que o carro é praticamente completo. Tanto que teve um anúncio da Audi, que foi espetacular na época. Você tem a ideia que tinha imagine assim, tinha um vídeo de um A8 fazendo uma estradinha assim essa estradinha de serra, e ele entra no Spa. O A8 entra no Spa. No que ele entrou no Spa, dá 15 segundos, sai um Audi A3, entendeu? Que, mostrando que o 8, o Spa... Volta muito melhor. A3, com todos os equipamentos que tinha. Emagreceu. Eita, só. Praticamente, não digo que o A3 tinha todos os equipamentos A8, mas tinha tudo. E essas coisas marcaram muito, né? Sabe, né? Foram muito... eu lembro de um anúncio. O Leonardo era muito bom nos anúncios também. Um outro anúncio que marcou época, na minha opinião, foi muito legal, era o seguinte. A Audi Magazine, também até na Veja ele fez esse anúncio, ele botou umas páginas, ele botou, sabe esses velcro de grudar a página? Né? Aí ele falava assim no anúncio, veja a diferença da tração 4 em relação... Que muito boa. Não tem coisa, olha... O cara tinha que abrir a página, uma curva, assim, um S, né, nas páginas, e o cara, para abrir, tinha uma dificuldade, né? Boa ideia. Então, eu vou falar uma coisa, olha... coisas legais, sabe, assim, que eu presenciei, né? A gente tem muita história, muita história, muita história. E a gente vai ter que fazer uma segunda parte para a gente poder continuar contando essas histórias todas. Eu acho que muito legal isso. Nós o Charlinho tem que voltar. Nós só estamos começando. Charlinho, tem muita coisa para contar. A gente está conversando aqui já há bastante tempo. Vamos marcar um outro sem momento. Sem problema nenhum.
quando vocês para a quiserem. gente falar mais. Tá bom? Vamos. Tem Ó, histórias agradeço legais, coisas muito interessantes demais. da minha vida de profissional, com o bola. próprio Senna, com Eu acho que ainda tem muita coisa para contar do Senna, esse piloto que eu estou dos fazendo assessoria pilotos. agora, o Bruno Batista, excelente piloto, jovem, Paulão. tá brigando pelo título aí da Stock. Tem muita coisa interessante. Então tá bom, gente. Vamos falar Olha, um pouco mais de eu vocês, vou. vamos deixar isso aí, né? Não, mas é para você E tem falar. A minhas gente não histórias tem que com falar vocês. Você é nada. o entrevistado. A gente não tem que falar nada. Ah, mas são Charlinhos, histórias muito olha, gostosas de ouvir. Muito obrigada. A nossa mensagem é você estar aqui com a gente agora. Você é um cara querido, sempre foi, não é hoje, sempre foi, não é verdade? Falo por todas nós aqui. E, ó, Charlinhos esteve aqui com a gente hoje, Charles Marzanasco, obrigada. Todo mundo, Obrigada, fica com Deus. E, ó, nós vamos se encontrar de novo, hein, Charles? Nós vamos combinar mais um papo, tá bom? Tem muita história ainda para ser revelada. Sem dúvida, tá? Beijo, gente. Obrigadão, Beijo, beijo. Charlinho. Obrigada, Vamos Charlinho. conversar e a gente Beijo. falando aí uma boa. Obrigado vocês por essa participação. Eu fico muito, sabe, nesse período meu desse que está acontecendo comigo, isso aí me dá muita alegria de falar, de contar coisas, sabe, que eu realmente sempre gostei assim na minha vida de trabalho profissional. Muito bom, alegria E nossa. estamos aí, vocês também têm muitas histórias que são verdadeiras jornalistas de primeira linha, vocês três, com as Obrigada. premiações, Obrigada. com tudo que vocês sempre fizeram, que vocês estão sempre lutando aí nesse período difícil que está todo mundo vivendo, e é um maior prazer falar com vocês. Valeu, E meu aqui amigo. Ó, a gente sente por dentro que é uma coisa meio inusitada, entendeu? E eu falo muito agora, muito mais dessas minhas histórias do que na época tal, né? Então, vamos nessa, tá? E prazer Tamo mesmo junto, foi gente. falar com vocês. Gratidão, Prazer é Vou nosso. Charlinho. aproveitar aqui para agradecer todos os jornalistas e que estão todos dando força para mim nesse período. Estamos nessa junto, estamos juntos, tá bom? é a grande competência de fazer amigos que você sempre teve. Sim, É, isso mesmo. é muito bom ter amigos, viu? São amigos que te admiram demais, você É, pode ter certeza disso. Sem dúvida. Então, nós vamos ter a parte 2, então, né, meninas? Charlinho, vamos. vamos fazer a parte 2, porque ainda tem muita história para contar. Eu acho que começou um pouco só, ainda tem muita Fiquei coisa. impressionado. Eu recebi uns vídeos aí ditos, sabe assim, são muito legais. As pessoas falando. A gente viu. É um negócio É muito bom, né? que vem pro coração, tá? É muito bom, faz bem. Beijo, Fica com Deus, Charlinho. gente. Beijo, meninas. Tchau, tchau. Até semana. Beijo. Beijo. Beijão Até pra mais. vocês. Beijo, meninas. Que vocês com todo sucesso. Eu desejo o maior sucesso demais para vocês. Tá? Amém para todos nós. Amém. Obrigada. Pra nós. Beijo.